especialistas consideram que Angola assiste nos últimos tempos a vários casos preocupantes de escândalos milionários que inviabilizam o funcionamento das instituições e condicionam a credibilidade política da governação de João Lourenço. O mais recente escândalo milionário envolvendo funcionários seniores da Administração Geral Tributária, segundo vários analistas, vem confirmar o grito de alarme manifestado por várias empresas que foram asfixiadas por esta instituição do Ministério das Finanças. Vários funcionários continuam a ser detidos, um pouco por todo o país, alegadamente envolvidos num esquema fraudulento de reembolso de imposto sobre o valor acrescentado, falsidade informática, associação criminosa e peculato. O Ministério das Finanças de Angola já veio a público confirmar a identificação de irregularidades no sistema de pagamento de impostos da Administração Geral Tributária e anunciou medidas para esclarecer os factos. Segundo uma nota oficial, o Ministério das Finanças reafirma o compromisso com a boa governação e a transparência, garantindo colaboração com os órgãos de investigação para responsabilizar os infratores. Outras vozes que acompanham os vários escândalos no setor tributário nacional defendem uma auditoria profunda no sistema da Administração Geral Tributária, num processo onde consideram que a Ministra das Finanças, Vera Daves, também deve ser arrolada como parte do problema deste esquema. Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiua, os funcionários da AGT envolvidos no crime criaram um esquema fraudulento para lesar o Estado angolano em milhões de kwanzas, mediante mais de 1.500 operações. Os indivíduos foram detidos por vários crimes. Estamos a falar de crime de associação criminosa, acesso ilegítimo aos sistemas de informação. Estamos a falar também de, digamos assim, sabotagem informática, porquanto criaram um caminho fraudulento, ou seja, um caminho clandestino para acessar de forma abusiva aos chamados reembolsos do IVA e também uma outra ação fraudulenta que é de os cidadãos fraudaram o Estado angolano em mais de 7 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar em perto de 1.500 operações que foram realizadas com estes atos fraudulentos, e estes cidadãos aproveitaram-se da sua condição de administradores do sistema e de forma privilegiada criaram então este mecanismo fraudulento de acessar de forma ilegítima a estas autorizações que permitiram naturalmente fraudar o Estado angolano. Das nossas ações em curso e mediante o mandato previsto a busca e apreensão, fez buscas nas residências destes funcionários e foi possível apreender um montante de 301.950 dólares norte-americanos e também 66 milhões de kwanzas. Por sua vez, o economista Wilson Shimoko entende que a falta de formação ética e responsabilidade social dos funcionários públicos tem contribuído para este tipo de práticas que, do seu ponto de vista, começa no seio familiar. O Estado tem vindo a enfrentar dificuldades para mobilizar receitas para financiar um conjunto de desafios que o país tem. E ter-se a realidade de que boa parte dessa receita, que é considerável, tem sido usufruída para benefícios de pessoas que foram confiadas responsabilidades acrescidas, é preocupante. Prejudica de tal maneira a capacidade do Estado de exercer aquilo que são as suas principais atribuições. E penso que a melhor via de se continuar a combater e a evitar situações como essas é continuar a moralizar a sociedade de uma forma geral, de forma muito particular, o funcionalismo público. Temos informações de que a Administração Geral Tributária e outros organismos, institutos públicos, têm fóruns especiais em termos de remuneração para evitar exatamente comportamentos como estes. Contudo, parece-nos que não é uma questão de remuneração, não é uma questão de maior ou menor incrementos salariais, é mais uma componente mesmo de ética, de capacidade de se posicionar e compreender a finalidade última que é exercer um cargo público, estar em frente a uma instituição que tem responsabilidades de gerir as finanças do Estado. Portanto, penso que devemos continuar a investir na moralização, na educação, na capacitação. Mas, Dr. Wilson, aqui também não se deveria fazer a colação aos critérios de contratação dos quadros para a AGT?
Não diria tanto uma questão, porque os mesmos problemas que enfermam na AGT, tenho a consciência que enfermam no Banco Nacional de Angola, enfermam na Zona Angola, enfermam em outros institutos públicos, em outras instituições públicas, assim como nas próprias instituições privadas. É mesmo uma questão exclusivamente de educação, de ética, de compromisso com aquilo que é o bem comum, com a visão de que a minha atuação tem reflexos, tem impacto sobre a vida de toda uma sociedade. E é nisso que nós temos que continuar a investir, porque por melhores concursos que nós destinamos, por melhores critérios que fixemos, por melhores sistemas de controle interno que destinamos, se não tivermos pessoas com uma formação ética e de responsabilidade social robusta, dificilmente vamos conseguir reduzir, porque eliminar está garantido que não se vai eliminar, mas temos a reduzir aos mínimos olímpicos possíveis práticas neste interesse. Do seu ponto de vista, esta formação ética tem faltado, pelo menos nas academias, onde são provenientes a maioria desses quadros? Não diria tanto nas academias, diria mesmo a partir das nossas famílias, porque é aí onde começa tudo. O problema está nas nossas famílias. As academias fazem o esforço de ter uma ou outra cadeira de ética empresarial, ter uma ou outra cadeira associada às boas práticas. Contudo, se já viemos com as nossas mentalidades formatadas a partir de nossas casas, a partir dos nossos familiares, de que ser desonesto, lidar de forma pouco digna com aquilo que é público, com aquilo que é para todos é de pouca importância, não será 2 ou 3 horas de aulas de ética que vai alterar esta realidade. O problema está nas nossas famílias, o problema está nas nossas casas, e é aí onde devemos começar exatamente a pensar e a estruturar como é que vamos alterar esse estado de coisas para galvanizar e incutir na mente de cada um dos cidadãos de que ganhar a vida ganha-se de forma honesta. Não há necessidade de termos todos de ter níveis salariais absurdos, termos fontes de rendimento extras para além daquelas que de forma honesta, de forma muito esforçada conseguimos obter. É nisso que nós devemos pensar, é nisso que devemos continuar a inculcar na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, para assegurarmos que quando eles saem de casa e vão para as escolas, vão para os locais de trabalho, vão mentalizados e consciencializados de que têm que se esforçar para obter o melhor, e nesse esforço têm de seguir sempre o caminho da honestidade, o caminho da simplicidade, até o caminho do bem comum, para que não se evite então comportamentos desta natureza. E já o economista Heitor Carvalho considera que a preocupação das autoridades deve estar igualmente concentrada na porta de saída de muitos milhões de Angola para o exterior do país e aponta como a placa giratória os aeroportos. Preocupante o aeroporto que está ali a levar-nos todos os dias os tais 7 mil milhões. Isso é que é o preocupante, ou mais do que isso. Isso é que é o preocupante, e é todos os dias. E ninguém vai lá prendê-los. Ninguém vai lá prender o aeroporto. O doutor está a falar de que tem faltado fiscalização. Não é isso. É que a fiscalização é muito importante. O combate à fraude é muito importante. Mas não são questões económicas de base. A mais importante para a questão económica não é combater bandidos. Já sabe que é bandido. Já sabe que vai haver bandidos sempre. O importante não é combater os bandidos. Também é importante, mas não é para os economistas. É importante para os polícias. Para os polícias é que é importante combater bandidos. Para a sociedade em geral, defenderem-se e pagarem aos polícias, a sociedade pagar aos órgãos repartidos do Estado para combater bandidos também é muito importante. E isso, aquilo que este episódio da AGT demonstra, é que realmente o assunto foi detectado lá dentro, talvez um pouco tarde, talvez não precisássemos chegar aos 7 mil milhões, se calhar podia-se ter detectado um pouco antes. É discutível, mas se calhar podia ter sido um pouco. Está a querer dizer que esta já é uma prática reiterada? Dentro da AGT. Foi detectado dentro da AGT, foi desportado o processo e as pessoas estão presas e vão ser julgadas. É o processo normal de qualquer bandido. Os bandidos vão existir sempre. Uhum. O mal era se existissem os bandidos, ninguém conseguisse perceber que eles eram bandidos e saíssem sem incólumes da situação.
ou se detectados e percebido que estavam a roubar, ninguém lhes tocasse. Isso é que era o grave. Agora, foi detectado. Aqui também podemos admitir que o sistema financeiro angolano anda vulnerável já de algum tempo a esta parte. Claro que os sistemas precisam de ser robustecidos. É evidente que há ali muita coisa que deve ser corrigida. Eu não sei exatamente, não conheço os pormenores para estar a dizer o que é que deve ser feito. Não é muito aceitável que se possam desviar fundos de contas que já estão nas contas do Estado. Mas bandidos há sempre, os bandidos tentam sempre arranjar maneiras de dar de volta aos sistemas de controle. É preciso que o Estado tenha, como está a ter, uma ação que detecta a fraude e que vai lá e apanha e reprime a fraude. Isso está a acontecer. Para Heitor Carvalho, o roubo de 7 mil milhões de kwanzas a partir dos cofres do Estado, apesar de ser uma prática condenável, ainda assim, do seu ponto de vista, o seu impacto na economia não é muito significativo. A única coisa que nós podemos dizer relativamente a este processo é que, se calhar, porque é preciso conhecer os pormenores do processo para ter a certeza, se calhar podia ter sido detectado antes, se calhar podia ter sido evitado com contramedidas. Eu não sei, eu ignoro. Isto não é um assunto de economistas, é um assunto de especialistas em combate ao cibercrime. Eu não sou especialista em combate ao cibercrime, nem sei nada de combate ao cibercrime. Mas, Dr. Heitor, isto não tem algum impacto? Não tem impacto na economia nacional? Não, nem nenhum. Estamos a falar de 7 mil milhões. 7 mil milhões são 7 unidades orçamentais. Não tem impacto nenhum. E mais foi detectado e foi recuperado. Não tem impacto absolutamente nenhum. O Estado não ficou lesado em nada. Mas não se sabe até agora, embora admita-se que tenha havido alguma auditoria que terá descoberto várias irregularidades, mas de alguma forma isto não cria alguma instabilidade? Eu acho que cria sempre instabilidade porque as pessoas adoram este tipo de coisas. Adoram discutir este tipo de coisas. Portanto, isto cria sempre falatório, as pessoas ficam muito escandalizadas, não sei o quê. Mas o que é facto é que os órgãos de justiça atuam assim. Os órgãos de justiça atuam com alguma lentidão. Também faz parte das características dos órgãos de justiça esse bocado de lentidão. Então, o que é preciso é que fraudes não passem sem ter a sua punição. Esta foi detectada, não sei se existem algumas, isso é que nós devíamos poder discutir, se existem outras fraudes que eventualmente possam não estar detectadas porque os sistemas de controle são pouco eficientes. Isso nós podemos discutir, mas eu não sou especialista nestas coisas. Era preciso ser especialista em cibercrime para ter uma opinião sobre isso. É isso que os especialistas em cibercrime, não os economistas, devem discutir. Diante de todas as evidências e relatos quase que semanais de ocorrências de escândalos em Angola, o analista político Albino Pakissi fala de uma suposta sensação entre os angolanos, segundo a qual aumentaram os casos de corrupção no país. Bem, nós temos que perceber que estamos num país bastante corrupto, não é? E nos últimos tempos, também aquilo que é a cruzada contra a corrupção tem mostrado e destapado mais planos de corrupção e mais atos de corrupção. Isso também é verdade. Sem nos esquecermos que, efetivamente, o presidente João Lourenço, ele próprio começou a campanha que é o combate à corrupção, e aliás disse que mesmo que os primeiros que caíssem fossem os camaradas. Portanto, penso que é nesta linha que nós podemos fazer a análise daquilo que tem surgido hoje. Entretanto, depois de pensarmos que estávamos em 2017 e no final do mandato do presidente João Lourenço as coisas estivessem melhor, a sensação que nós temos, e não é apenas sensação, com os ajustes diretos que temos ouvido vários relatórios apresentados, por exemplo, pelos partidos na oposição, mas essencialmente a UNITA tem feito esse trabalho, conseguimos perceber que a corrupção aumentou em Angola. Entretanto, hoje é mais visível. Ontem era mais opaca e hoje é mais visível. A análise que eu faço, Arão, é que tudo isto devia nos causar uma indignação geral.
enquanto povo, enquanto população, indignação geral no sentido de repudiar esses atos, não é? Porque, como tinha dito o saudoso presidente José Eduardo dos Santos, depois da guerra, o grande mal que nós vamos enfrentar é a corrupção. Essa corrupção que alimenta pequenos grupos, muito bem identificados, que estão nas instituições do Estado e que se locupletam do dinheiro público ou dos contribuintes diretamente, através de pagamentos de imposto ou então de cobranças ilícitas para, portanto, facilitarem o processo. Até porque, Dr. Albino Paquice, nos últimos tempos fomos ouvindo o grito de alarme das empresas que sentiam-se asfixiadas por causa da tributação, ou seja, desta ofensiva que a AGT foi realizando junto das empresas, mesmo olhando para a própria realidade económica do país, que não é muito favorável. Nós fomos ouvindo, e uma das figuras, e aliás o Presidente também tinha dito, o Presidente Lourenço, que não gostou dos seus pronunciamentos, foi da Filomena Oliveira, que é uma empresária do Lubango, que sabia exatamente o que as empresas estavam a passar, que sabia exatamente qual era o problema que a AGT estava a provocar às empresas. Mas é preciso nós dizermos aqui também, e aqui é preciso sacar a responsabilidade a certas pessoas. E não podemos nos esquecer que o primeiro a quem se deve sacar a responsabilidade é o Presidente da República, João Lourenço, porque este governo é um governo unipessoal. Todos os outros estão auxiliares. Significa que se Carlos Rosário de Carvalho, Filomena de Oliveira, Fernando Pacheco, tantos outros economistas dizem, camarada Presidente, essa AGT está a prejudicar as empresas e os próprios empresários vêm dizer que não estamos a morrer todos os dias, estamos a despedir muita gente, ele está a ouvir isso, pelo menos chega a notícia aos seus auxiliares, ele próprio devia parar, devia reunir com essas pessoas para perceber se tomava novas medidas ou não relativamente à AGT e outras instituições do Estado, mas essencialmente o Ministério das Finanças, que faz cobranças de impostos no nosso país. Portanto, o próprio Presidente da República também, João Lourenço, é uma figura aqui que temos que dizer que houve pouco e cada vez mais se fecha, porque efetivamente faz esse combate, mas o Presidente está cada vez mais fechado e o resultado de facto é este, da sua governação. Esta semana a Procuradoria-Geral da República anunciou que está a investigar suspeitas de corrupção no Serviço de Migração e Estrangeiros e uma alegada fraude milionária na Administração-Geral Tributária. Fontes citadas pelo Novo Jornal afirmaram que há uma rede organizada de crimes nestas instituições, envolvendo altos e responsáveis. Para o analista político Albino Paquice, esta informação não constitui novidade, porque a maioria dos escândalos milionários contam com o suposto patrocínio de altas figuras do aparelho governamental. As pessoas que estão na Administração-Geral Tributária não são pessoas estranhas, são pessoas conhecidas de A ou B, de parentes, e muitas delas, não deixam de dizer-lhes também, e aos ouvintes da Voz da América, que, efetivamente, muitas delas, para além de serem militantes diretos do MPLA, muitas delas estão ligadas a pessoas do MPLA. Não é para mim nenhuma novidade. E, aliás, tenho dito isso e vou repetir, assumir aqui, vou repetir isso, que, neste momento, o grande problema que Angola tem é o MPLA. Porque é o MPLA que instalou a corrupção terrível. Nós temos que reconhecer isso. Porque quando nós temos um problema, temos que saber onde é que está o problema. E neste momento o problema está no MPLA. Por quê? Porque uma parte considerável dos corruptos que estão a levar o dinheiro todo para fora, estão a levar o dinheiro todo aqui nas suas mações, e que estão em casas com dinheiro público, todos eles estão ligados ao partido do poder. E isso não é novidade para mim. Portanto, o serviço vem dizer agora que é uma rede criminosa. Essa rede criminosa é antiga, é muito antiga. E se nós não reconhecermos que o grande problema que nós temos nesse momento é o partido do MPLA, que nós pensávamos que com a subida do presidente João Lourenço no poder, estas redes criminosas fossem terminar, essas redes não terminaram. Porque houve passagem de pasta de uma parte para outra, mas há muita gente que está hoje com o presidente João Lourenço e que esteve com o presidente Eduardo Santos. Estavam acostumados a isso. Agora o que estão a fazer é, naturalmente, que o presidente João Lourenço tem pouco tempo no poder, eles conhecem as redes, agora só portanto, como um polvo, só aumentaram os seus tentáculos. Daí que essas redes criminosas estão antigas. Para mim não é nenhuma novidade e nós já sabíamos isso. Se eles só descobriram agora, estão mal enganados. Não tendo muito tempo o presidente João Lourenço, enquanto líder da governação do país, de que forma é que as autoridades podem desencorajar este tipo de práticas de dinheiro dos contribuintes irem para os bolsos dos funcionários da AGT? Primeiro temos que dizer que, de modo geral, apesar de todas as mudanças muito positivas que o Presidente fez, desde a construção de hospitais e algumas mudanças de facto importantes, liberdade de expressão, que vai parecendo mais, embora hoje também praticamente vai sendo associada, temos que dizer, Arão, que agora no final do seu mandato o Presidente de facto vai terminar como um Presidente que
que não trabalhou bem. E para não usar a expressão trabalhou mal, e muitos dos seus auxiliares trabalharam muito mal, ou seja, não ajudaram o presidente João Lourenço a atingir os seus objetivos. Temos que ser claros com isso. Os auxiliares do presidente da República não ajudaram o presidente João Lourenço a atingir os seus objetivos. E, portanto, vamos terminar assim, naturalmente. Temos agora 2 anos e alguma coisa. E ora, qualquer pessoa que olha para a nossa Angola percebe que está tudo mal. O Ministério do Interior estava mal, com essa agora houve umas mudanças, estava mal, muita corrupção, nas FAS muita corrupção, na saúde muitos problemas, portanto agora na AGT muitos problemas, tudo é problemas. Ou seja, vai terminar de facto um mandato muito manchado, com muita coisa difícil, e os seus auxiliares não estão a ser aptos para o ajudar, mas também aviso não faltou. E nunca tem faltado. Albino Paquice, Heitor Carvalho, Wilson Chimoco e Manuel Alaiua foram os convidados desta edição.